Quero convidar você para ler esse texto juntamente comigo. Ele é uma canção no meio do livro de Romanos. E ele é uma canção porque ele declara o amor infinito de Deus, o seu compromisso de andar conosco para sempre. E por isso essa canção ela precisa ser, eu nem digo para você que cantada todos os dias, porque a gente nem entende a dimensão muitas vezes dessa canção. Mas nós vamos ler juntos dos versos de número 31 a 38. Está sendo projetado aí para vocês na revista atualizada, tá bom? Mas eu queria que você, se você for ler comigo, que você lesse com força, para a gente declarar isso diante de Deus, não só lendo. Vamos juntos? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, porventura, vamos ouvir, vamos aí. Mente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria confessar para vocês, antes de começar essa exposição, que durante essa semana, enquanto eu estava orando, trabalhando com esse texto, buscando a presença de Deus, eu fiz uma oração dizendo, eu preciso ter uma experiência com o que o Senhor é capaz de fazer. Eu preciso ver estas coisas acontecendo na minha vida. Porque se isso não for verdade, não for profundo como o texto diz, como eu posso ajudar as pessoas? E eu não posso dizer para você o que aconteceu comigo, mas eu tive uma experiência profunda com esse texto, e quem me conhece mais de perto sabe que eu não venho à frente para falar. Eu não vou nem te contar do que se trata. Hoje não. Mas eu vou te dizer uma coisa, que Deus, Ele ama você. E Ele ama você de uma forma tão profunda, que Ele preparou laços eternos. A princípio, quando eu escolhi para falar, eu usei o termo laços inquebráveis. Mas laços eternos significa que nada pode quebrar esses laços, esses vínculos que o Senhor resolveu ter com você. E eu fiz uma tradução do texto muito próxima da revista atualizada. Eu mudo em algumas poucas partes, mas a gente projeta a minha, tá bom? Daí para frente, porque vocês estão com a revista atualizada que a gente leu. E eu queria, no verso 32, ler com você uma coisa muito... Aquele que não... E aqui está literalmente igual. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não há limites para o amor de Deus. Não há limites para o amor de Deus. Deus é excepcional, porque na vida humana a gente põe limites em tudo. A gente não consegue trabalhar com uma coisa ilimitada. Nós não conseguimos nem compreender. O Lucas está tentando entender o que são números infinitos, mas ele não consegue entender ainda, porque infinito não faz parte da concepção do Lucas, mas não é só do Lucas, de todos nós.
A maneira como Deus nos ama é incompreensível porque nós não conseguimos entender o que é a ausência de limites. Porque nós não amamos assim, não vivemos assim, não sabemos o que é isso. E só existe um limite que nós vamos ver para essa expressão do amor infinito, eterno de Deus, você. A Bíblia explica que o amor, ele é recíproco. E o primeiro grande mandamento de Deus, descrito na Bíblia, que é o resumo de toda a lei, é ame a Deus. Se Deus não quisesse que você o amasse, se o amor de Deus não esperasse que você o amasse, a Bíblia não teria ensinado isso desde os primórdios. Deus quer que você o ame, mas nele não há limites. Deus vai amar você através da eternidade. E isso é uma coisa incompreensível para nós. Deus preparou você para não ter fim. Nós, seres humanos, nós temos fim. Nós imaginamos o fim. Nós olhamos o fim o tempo inteiro. Deus não tem fim. O amor dele não pôs um fim na sua história. A Bíblia diz que quando um justo dorme, ele abre os seus olhos e se encontra no paraíso. Deus não põe fim nem limites no amor que ele sente por você. Presente, futuro e passado. E ele anseia, o Espírito Santo anseia que você retorne esse amor. Que você diga, Senhor, eu amo, mas de verdade. Não porque você pode obter alguma coisa. Mesmo diante das suas maiores perdas. Deus espera que você possa dizer, Deus, eu te amo. Porque se não for assim, você só ama alguém que tem tudo. E isso é puro interesse. E essa era a disputa que Satanás tinha com Deus. Jó é interesseiro. Ele é o cara mais rico. As filhas são algumas das mulheres mais lindas do Oriente. E ele tem tudo. Por isso ele te ama. Mas a resposta de Deus para Jó era, olhe como ele é reto e se desvia do mal, e não como ele tem tudo. Mas ele diz, eu sei o que você está dizendo, Satanás. Pode tocar em tudo que ele tem, mas nele não. E Satanás destruiu tudo que Jó tinha. E Jó fez a maior declaração de amor que alguém pode fazer. Eu vou voltar para ti, nu como eu vim para esse mundo. Deus me deu, Deus o tomou, eu o bendigo. Mesmo diante das maiores perdas, Deus espera que você o ame. Quando você perder a confiança em você, quando a gente é criança, a gente precisa muito que os pais da gente ajudem a gente a confiar na gente, para andar de bicicleta, para fazer uma série de coisas. Às vezes isso não dá certo. Alguns pais não vão fazer isso. E você passa a ser uma pessoa desconfiada, uma pessoa que não acredita em você. Mas mesmo que você perca a confiança em você, Deus ama você. E Ele não vai mudar a maneira de amar você e de confiar em você e de entregar a sua vida por você. Existem momentos em que a gente imagina que Deus vai nos deixar. Porque deu tudo errado. Tudo que a gente planejou, todos os nossos sonhos que a gente misturou com espiritualidade deram errados. Então a gente diz, bom, agora o que falta? Falta Deus virar as costas para mim. Está tudo tão ruim, não é verdade? E no nosso país que nós estamos vivendo hoje, a gente está assustado. Quem é cardíaco, se o cara é cardiopata, ele tem um problema. Ele liga a TV, ele assusta na hora. Que candidato que surgiu agora? Surgiu fulano maluco, que vai concorrer contra o doido, completamente doido. Como é que vai ser? Você fala, meu Deus. E o dólar? O dólar. E a gente fica olhando isso, e a gente fica assim. Até quem dizia que Deus é brasileiro, fala, bom, mas ele tirou férias. Porque não é possível.
Mas eu queria te dizer uma coisa. Mesmo quando existe uma circunstância em que você diga assim, olha, Deus, não é possível que Ele esteja comigo. Eu queria te dizer que uma das pessoas que a gente gosta de falar na igreja, que é o super-herói da igreja, é o Paulo. Só que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, que é talvez uma das cartas mais melancólicas de Paulo. E, ao mesmo tempo, mais intensa de emoção. E ele diz o seguinte, nessa última carta, todos me abandonaram. E eu preciso que você traga roupa de frio para mim, porque o inverno está chegando em Roma. E eu não tenho nada nem ninguém. No primeiro julgamento, todos foram contra mim. E agora eu não tenho mais o que oferecer para Deus, porque chegou a hora, Deus está na presença dEle. Mesmo quando todos aparentemente o deixarem, Ele estará ao seu lado. Sabe por quê? Porque Ele deu tudo por você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus deu tudo por você. Seu filho, uma gota de sangue do seu filho é mais preciosa do que o universo inteiro. E Deus deu o seu filho e deixou que ele enfermasse na cruz por sua causa. Não existe limite nesse amor. Se Deus foi capaz de fazer isso por você, o que Ele não é capaz de fazer? É o que o versículo 32 diz. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, os que cremos. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Será que existe alguma coisa que Deus não é capaz de fazer por você? E esses questionamentos, essas perguntas, essa luta espiritual estava na minha cabeça, nas minhas orações nessa semana. E eu queria lhe lembrar de uma palavra muito especial, graciosamente. Porque Deus não cobra imposto, taxa, tarifa, nem faz promessas infundadas, religiosas, porque Deus é Deus, porque Ele ama você, Ele vai fazer isto graciosamente. Ou seja, Ele não vai fazer ou não vai cobrar de você e você não tem como pagar, porque Ele deu tudo por você. E tudo que você tem é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Deus opera graciosamente. E é por isso que a gente não tem palavras e a gente só tem uma coisa que a gente deveria fazer, é retornar esse amor. Porque Ele está disposto a fazer absolutamente tudo por você. E quem pode atrapalhar essa obra? Você. Quando você diz assim, olha Deus, não, eu já entendi, deixa comigo. Pronto, avacalhou. Porque aí você vai postergando o tempo da visitação de Deus para a sua vida. Quando você diz, olha, deixa comigo. Deus fala, tem certeza? Estou abençoadíssimo. Ele fala, tá mesmo? Toca a sua vida. Deus não vai obrigar você, forçar você. Mas Ele o ama eternamente. Não há limites para o amor de Deus. Não há limites. Não existe uma pessoa limite. Esse aí Deus não, nem Deus, não existe. Essa situação, nem Deus, não existe. Deus não tem limites para o que Ele pode fazer por você. Mas aí é muito lindo que o versículo 31 diz o seguinte: que diremos diante de tudo isso? E o livro de Romanos, no capítulo 8, está falando o que é que o Espírito Santo está fazendo pelas nossas vidas. O grande amor que Deus tem de tornar vívido uma experiência profunda com esse amor de Deus. Ele diz, olha, o que nós vamos dizer depois de tudo isso? Diz ele, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O cristão mais experiente, apesar que eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Tem gente que não acredita nas trevas.
Isso é a maior burrice que você pode fazer na sua vida, porque as trevas estão em toda parte. E elas estão agindo. E o cristão mais, assim, que se acha esperto, né, descolado, pós-moderno, ele começa a não crer que estas coisas existem, que as trevas existem. Mas elas existem, elas estão lutando desesperadamente para vencer a obra da luz, o que é impossível que aconteça. Por isso eu usei a palavra desesperadamente. Satanás está desesperado. Seus anjos estão desesperados e eles estão fazendo uma obra para que você não entenda o quanto Deus ama você. E que você não experimente o quanto Deus ama você. Mas diante da presença de Deus, tudo desaparece. Diante desse grande amor de Deus, toda acusação desaparece. O texto vai prosseguir mais para frente dizendo: Cristo é quem morreu por vocês. Vocês estão sendo acusados? Cristo será a defesa de vocês. É como um grande amor. Um grande amor, ele toma conta da nossa vida de uma forma tão intensa, tão poderosa, que quando a gente está junto da pessoa amada, parece que tudo está resolvido. Não precisa de mais nada. Está resolvido. Diante do amor de Deus, não há oposição que possa vencer. O melhor prazer na presença de Deus para quem o ama é desprazer. Quem conhece a Deus encontrou, está encontrando e encontrará a plenitude sem fim. Sabe o que a Bíblia diz que Deus planejou para nós? Temos uma alegria tão intensa na presença de Deus, que a Bíblia, que os reformados na confissão de Westminster disseram que o objetivo da vida humana é gozar a Deus, ou seja, ter uma alegria transbordante por estar na presença de Deus. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, que você tenha uma alegria sem limites. E diante dessa oposição, ou toda oposição contra Deus, não tem força. Então, levantou uma oposição, o que eu vou fazer? Não, você pode estar preocupado com o que você vai fazer, mas não precisa se preocupar com o que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. Acho lindo o Salmo 37, diz, olha, deixa a ira, abandona. Você está confuso? A sua justiça dos que creem vai ser como o sol ao meio-dia. Todos vão ver. Fica calmo. Deus está agindo. O impossível vai se tornar possível. Por quê? Porque Deus vai fazer isso. Gente, o cristão, ele trabalha com uma ferramenta extraordinária. Com o impossível. Alguém chega e diz assim, olha, mas como é que essa pessoa vai arrumar a vida dela? Quantas vezes eu não conheço pessoas, a vida dela está uma confusão, e ela vem contar para mim, e às vezes no mais profundo do meu coração eu digo, Senhor, só Tu sabes. Senhor, só Tu sabes o que vai acontecer. E é lindo ver o que Deus faz. Lindo ver o que Deus faz. Deus é poderoso para fazer coisas que você não é capaz de imaginar. Por isso Deus não precisa revelar para você. Deus, eu quero saber como é que o Senhor vai fazer. Meu filho, se eu for te explicar, você não vai entender. E se eu te disser, você vai duvidar. Então, creia em mim, você confia em mim. E eu e você temos esse sim, Senhor. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Só que eu não posso deixar nessa noite, apesar de estar tão feliz com isso, de dizer que existe uma oposição terrível contra nós. E eu queria te explicar essa oposição, que é Satanás. As pessoas pensam que Satanás é onipresente. Ele não é. Ele não pode estar em todo lugar. E algumas pessoas pensam que Satanás diretamente está rodeando você. Não. Existe um reino das trevas, e as trevas vão se dividir para atacar você. Quanto mais crente você fica, mais precisa vir um demônio pior para tentar você. Tem crente que quase não precisa de força nenhuma de Satanás. Ele já joga contra. É verdade, ele a favor é uma destruição.
Você tem que tomar cuidado, meu irmão. Senhor, eu estou agora com a tua igreja. E os anjos já falam, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Ele está aliado com a igreja. E ele é uma pessoa terrível. Que ele está aliado com a igreja vai afundar. É isso aí. É muito duro. Mas eu quero te dizer que Satanás ele tem um objetivo, negar isso na sua vida. Que Deus o ama. Negar o grande amor que Deus tem por você. Ele quer dizer, olha, não é assim, pode tudo. Eu escolhi para vocês uma cena que eu sou da época que eu assisti isso no cinema. E eu, quando assisti isso no cinema, eu fiz questão de deixar de olhar para a tela e olhar para as pessoas. E elas estavam horrorizadas. Vou passar para vocês isso, para vocês verem. Who are you carrying all those bricks for anyway? God? Is that it? God? Well, I tell you, let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private cosmic gag reel. He sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that? Never. Better to reign in hell than serve in heaven, is that it? Essa era uma cena de um filme chamado O Advogado do Diabo. E, nesse momento, Al Pacino começa a fazer uma interpretação que se tornou célebre, dizendo assim, Deus não está a favor de vocês? Como Satanás fez no começo, no Jardim do Éden. Ele não está nem aí. A sua situação ninguém está olhando. Olha, você está sofrendo? Então, nem Deus está interessado nisso. Ele é o acusador. E ele quer acusar. E ele quer acusar a Deus. Depois, se não der certo, ele quer acusar você. Depois, se não der certo, ele quer acusar a igreja. Ele quer fazer alguma coisa, porque ele é o acusador. E o trabalho dele é o acusador. E ele quer tirar da sua mente uma coisa muito clara, que Deus ama você. De forma incondicional. Através do seu filho. Deus ama você. Ah, mas olha meu emprego. Deus ama você. Mas olha minha casa, minha família. Deus ama você. Mas o que será do meu futuro? Deus ama você. Diante desse Deus, os inimigos se rendem. Satanás não está em pé de igualdade a Deus, com Deus. Diante desse Deus, os inimigos se rendem. As trevas não são intensas o suficiente para apagar a luz. Deus é superior a tudo isso. Os abismos passam a ver uma ponte que é a cruz de Cristo. É assim que Deus trabalha. Mas Satanás, ele vai tentar continuar acusando, mas ele não tem poder para fazer isso. Quem é que pode nos acusar? Satanás não tem poder. Sabe, muitas vezes Satanás vai fazer uma obra dizendo assim, olha o que você foi capaz de fazer. Agora você está nessa nova igreja, né? Redenção. É a sua igreja mesmo. Você precisa dessa igreja, porque você é um zero à esquerda, meu amigo. Já fez tanta atrapalhada e agora quer vir para a igreja. Isso é fala de Satanás. Ele nos lembra do que nós fomos capazes de fazer. E ele nos lembra quem é Deus. Muitas vezes ele não vai dizer, ó, Deus não está interessado em você. Ele vai dizer, olha, Deus não está interessado em você, principalmente porque você não vale nada. Você é muito ruim de bola, cara. Você não dá certo em nada. Agora você quer negócio de Deus? O que é isso? Deus é o sublime. Deus vai lembrar o quanto você, Satanás vai lembrar, e o inimigo vai lembrar, o quanto você é infame diante de Deus. O quanto você é pequeno. O quanto você não pode. E ele ainda vai dizer para você, você é o traidor.
Você está agora na igreja, mas, cara, você é um cara que, você era do avesso, agora você, rapaz, agora você vai temer a Deus? Ou então ele quer dizer, Deus não está certo. Deus não pode estar certo. Se escolheu você, ele está errado. Deus não pode ser tão bom assim. Eu quero te dizer que quem vai defender você dessas acusações é Cristo. Vamos ver o que o texto diz no verso de número 33 e 34. Quem porá, essa é a minha versão, só uma diferença, quem porá em acusação os eleitos de Deus? Quem que vai colocar no tribunal uma acusação contra você, se Deus resolveu dizer, ele é meu? Quem vai dizer, esse homem e essa mulher é justa, é Deus. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Não porque você pode pagar, porque você não tem com que pagar. Versículo 34. Quem os condenará? Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou e está à direita de Deus e apela por nós. Sabe a apelação? É exatamente isso. É a apelação de Cristo, dizendo, eu sou não só o intercessor por eles, mas eu sou o sacrifício pelos pecados deles. Não é porque eles são bons, não é porque eles não são humanos e falíveis, mas é porque eu sou Deus suficiente para redimi-los. Sabe, uma pergunta que eu tenho, às vezes, como professor, ensinado àqueles que estão começando a sua jornada espiritual, é uma pergunta, se Deus fizesse a seguinte pergunta para você, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? Se Jesus fizesse essa pergunta para você, a resposta é muito simples, tu és a razão. Tu morreste em meu lugar e eu morri contigo. Tu és a razão. Ele intercede por nós, meus irmãos. Não é porque você é bom, mas eu queria dizer uma coisa talvez muito dura, é que um dos maiores acusadores contra você é você mesmo. Uma das pessoas que está lutando contra você é você mesmo. Às vezes você pensa em mudar de vida e você fala assim, mas não vou conseguir. Às vezes você pensa nos seus erros e você diz, não, eu sei que Jesus perdoa, mas será? Eu sei que Jesus pode, eu sei que Deus pode, mas será? O convite de Deus para a sua vida é olhar para a cruz, olhar para Jesus e não para você. Esse era o problema de Pedro. Quando ele começou a olhar para ele tinha descido do barco para andar sobre o mar. Jesus o chamou. E ele começou a olhar o tamanho das ondas. E aí ele começou a afundar. O plano de Deus para você é que você olhe para Jesus. Ele é o sacrifício que foi feito no seu lugar. Se você olhar para as ondas, você vai perder de vista quem Jesus é. E não há mais esperança para mim e para você. Porque só em Jesus a nossa vida está firme. Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Mas olha o verso de número 35. Eu prefiro a expressão aqui, em vez de separar, eu prefiro apartar. Quem nos apartará do amor de Cristo? Possibilidade primeira, inclusive, para esse texto. Tribulação, angústia, perseguição, fome, ausência de roupas. Mas isso é a mesma coisa que nudez? É. Mas a ausência de roupas para algumas pessoas não é a mesma coisa que nudez, né? E algumas pessoas precisam de muitas roupas. Perigo ou uma espada curta, romana, gladius, é a tradução mais próxima do texto. O que fazer diante da destruição? O que eu devo fazer quando as coisas não estão indo bem? E eu não consigo entender esse amor de Deus, e eu não estou experimentando esse amor de Deus. Parece que esse amor de Deus se dissipou. Parece que esse amor de Deus sumiu da minha história. E eu não estou experimentando esse amor. Como é que eu posso entender e compreender esse amor de Deus no meio da minha história? Tribulação é a primeira palavra. Vamos no verso 35 aqui. Tribulação é a primeira palavra. As pessoas confundem provação com tribulação. Tá? Provação é quando Deus quer experimentar
Que fé é a sua? É uma perspectiva divina para uma prova. E Deus quer que você seja aprovado, e não testado, tentado. Mas tribulação é um outro tipo de coisa que acontece conosco e vai acontecer com todo mundo. Se até hoje a sua vida tem sido, aquele azul maravilhoso, sem nuvens, quero dizer que a vida humana não vai ser assim. Na vida humana, nós vamos passar por tribulações. E o que são tribulações? São situações que, para os que creem em Cristo, exigem que eles enxerguem a Deus no meio das coisas que não estão dando certo, das suas esperanças que estão falhando, das suas expectativas que estão sendo frustradas, da falta de recursos que se apresentam no dia a dia. A Bíblia diz que nem isso é suficiente para apartar você do amor de Cristo, do que Cristo sente por você. E eu quero te dizer como funciona o mundo. Quando o cara compra um carro novo, uma casa, um brinquedinho, 200 pares de sapato, isso é para as meninas, esse é o momento de glorificação. As pessoas glorificam até Deus. Glorificam a elas mesmo antes, glorificam a tudo. Glorificam aquela empresa que fez os sapatos lindos. Glorificam a tudo. Mas quando as coisas vão mal, elas amaldiçoam tudo, começando por Deus. Essa é a diferença dos que creem no grande amor que Cristo sente por eles. Eles são convidados a crer quando o mar está se empolando e as tempestades vêm. Deus te chama para entender que Ele vai te amar ali, no vale da sombra e da morte. Que Ele não vai desistir de você, que Ele estará com você. Infelizmente, nas tribulações, muitos desistem de nós. Mas Deus não. Ele vai com você até o fim. A segunda coisa é a palavra angústia. O indo-europeu, já foi descoberto isso entre os linguistas, é a língua original, ou é o apelido que dão para uma única língua que existe, de qual todas as famílias linguísticas vêm. Eu quero te dizer que o homem antigo, tanto no latim quanto no grego, como em outras expressões, para a palavra angústia, há uma tradução para estreito, que em grego é stenos, que em latim é anguis. Angústia é um lugar onde você se meteu e não dá para sair. Eu não tenho claustrofobia, mas de caverna, ficar apertado entre duas rochas, que eu não sei o que vai acontecer depois, não é meu plano de lazer. Me assusta muito. Me assusta muito. Depois das notícias do que aconteceu na Tailândia, é importante que você fique um pouco assustado mesmo. As cavernas não são lugar para brincar. Sabe, imagine você dizendo assim, olha, se a cabeça passa, às vezes a sua cabeça é pequenininha, nem todo mundo tem essa, Alguns já não entram na caverna que a cabeça não passa, Mas tem gente que a cabecinha, já é menorzinha, enfia a cabeça, os braços e fica por aí mesmo. Isso é angústia. Para frente, não vai. Para trás, também não vai. Mas você é esperto, foi sem guia. E o outro que é cabecinha menor, corpinho menor, já foi. E você ficou. O homem antigo chamava essa situação de angústia, que é o que a gente chama hoje de beco sem saída. Stenos. Não há como sair. E eu queria que você entendesse que essa exposição, ela diz o seguinte: Deus vai amar você, e o amor dele é a sua saída. O amor dele é a sua companhia. E é o amor dele que capacita que a sua vida vá para frente. Mas vão haver momentos em que as coisas estão muito feias, que deu ruim, e que não está indo para frente. Perseguição. Eu gosto de definir isso muito, de uma forma muito clara. Sabe, todo crente,
quando as coisas estão dando errado, ele diz que está sendo perseguido. Mas às vezes ele é um profissional horrível. E na hora de trabalhar ele quer orar. Né? Na hora de digitar ele quer cantar. E depois ele diz, estou sendo perseguido, me mandaram embora. Te mandaram embora porque você não cumpre o que é o dever seu. Isso não é perseguição. Nem é justa causa. É um pouco pior, né? Quando acontece assim. Perseguição é quando você está fazendo o que Deus quer e pessoas se levantam para dizer, vou destruir você. Agora, se você está fazendo coisa errada, não precisa nem de ajuda para destruir você, você vai quebrar a cara. Quando você está fazendo o que agrada a Deus, começa a surgir uma oposição que você nunca viu antes. Principalmente quem é recém-convertido, entregou sua vida ao Senhor Jesus, agora recentemente, vai começar a experimentar isso. As pessoas dizem, mas o que você está querendo agora? Deus? Deus, que papo é esse? Ainda assim está brando, né? Vai ficando pior às vezes. Quem vai sustentar você? E eu acho uma coisa muito incrível. Muito incrível. Quando as pessoas do islamismo se convertem ao Senhor Jesus, a primeira coisa que acontece é que a própria família expulsa essas pessoas para sair da casa delas. Eu conheci uma moça assim. Converteu-se ao Senhor Jesus lendo o Alcorão no Ramadã. E ela leu sobre o profeta Jesus. E ela diz, eu vou dar minha vida ao profeta Jesus. E depois do Ramadã, ela começou a se aproximar dos cristãos. E ela avisou na sua família que agora ela era uma seguidora do profeta Jesus. E a família, então, a convidou para retirar-se daquela casa, porque ela nunca mais seria bem-vinda. Só por essa declaração. Mas o Senhor Jesus vai estar com você. Mas o Senhor Jesus vai amar você quando ninguém amar você mais. Quando a coisa estiver muito difícil, Jesus vai amar você no meio da perseguição. Sabe, o texto diz fome. E a gente olha para esse texto e diz, mas isso não pode estar acontecendo. Talvez não no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Por crer em Jesus, as pessoas estão passando fome. Primeiro elas perdem o emprego. Depois elas perdem a simpatia dos vizinhos. E depois começa uma força terrível para que elas desistam. E alguns estão passando fome, e alguns não têm roupa para vestir. E meu irmão, quando a gente está passando fome, não sei se você já passou fome na vida, por um dia pelo menos. Tem gente que define fome como o tempo do sofá, da sala, até a geladeira. Isso não é fome. Desculpa, isso não é fome. Fome é a distância entre a comida e o dinheiro que você não tem. Nem para comprar, nem para pedir emprestado. E, né? Você tem que tomar água se ela estiver disponível. Graças a Deus no Brasil tem bastante água. Isso é fome. E nesse momento é que a gente começa a ter um privilégio que os anjos não têm. De glorificar Jesus e de reconhecer que Ele nos ama. Quando as coisas não estão indo bem. E quando o perigo e a própria espada, que é o momento... A espada dos romanos era uma espada de 60 centímetros, chamada Gladius. Muito eficaz, inclusive capaz de furar algumas armaduras dos seus inimigos, os bárbaros. Quando você vê o Gladius, a vida está chegando ao fim. Os cristãos dos primeiros séculos, eles entendiam que esse era o momento da canção. Isso assustava os romanos, porque falavam, nem medo da morte os cristãos têm. O que mais esses homens são capazes? Porque eles sabiam que Deus nos ama. Deus nos ama. Quem nos apartará do amor de Cristo? Vamos repetir essa frase? Quem nos apartará do amor de Cristo? Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que talvez você pode estar vivendo uma crise existencial, dizendo, Deus, eu não estou experimentando isso.
Eu queria te desafiar que nessa semana você comece a buscar, experimentar o quanto Deus o ama. Porque Ele o ama. Quem nos apartará do amor de Cristo? Quem vai nos levar para tão longe do amor de Cristo? E aí vem o verso 36, que parece ser uma pausa estranha. Como está escrito, todo dia, por tua causa, fomos contados como ovelhas para o açougue. A tradução do Ferreira, que é exímio, quem sou eu? Ela é boa, mas não nos lembra da antiguidade. Na antiguidade era o açougue mesmo. A ovelha era morta lá no açougue. Estava disponível para ser comida rapidamente. Não tinha um sistema sofisticado de abate para... Não, muitas vezes era assim. Tinha um açougue, você passava lá, às vezes o animal estava lá e falava... Cortou a cabecinha, acabou. Quer um pedaço só? Cortou, levou. Como está escrito, todo dia, por tua causa, fomos contados como ovelhas para o açougue. Nesse momento eu queria te dizer que depois de você entender de que dimensão é o amor de Deus, chega uma pergunta muito importante. Quem é o nosso pastor? Quem é o teu pastor? É nesse momento que o texto de Romanos diz assim, amor é recíproco, amor é mútuo. Se não houver amor recíproco e mútuo, não há amor, ou não há experiência amorosa. Então Deus espera que você o ame. E como é que você pode amar a Deus? Como um igual a Deus? Você não é igual a Deus. Eu não sou igual a Deus. Então, Davi, um homem inspirado por Deus, a Bíblia diz um homem segundo o coração de Deus, escreveu uma das canções mais profundas e poderosas na Bíblia, o Salmo 23. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse momento, o Davi está dizendo o seguinte, eu sou ovelha. Já falei disso logo no começo da igreja, eu acho que a gente não estava nesse local ainda, a gente estava no outro hotel. Mas quem tiver boa memória, depois me aborde lá na porta. O brasileiro não sabe o que é ovelha. Porque não conhece muito um rebanho de ovinos. Então, quando ele fala em ovelha, ele pensa em boi. Porque ele não come carne de ovelha, ele não come nada. Então, ele não entende o que é ovelha. E a indústria têxtil nem precisa da pele de ovelha. Nós usamos geralmente coisa sintética, que dá coceira, né, que é barata. Não é pele de ovelha. Então a gente não sabe como é uma ovelha. Então a gente pensa naquele negócio. Um camarada atrás, né, com um pedaço de madeira, gritando e batendo. Aqueles gritos. Né? Ovelha não funciona assim. O pastor vai na frente, fala uma palavra e as ovelhas vão seguindo. A gente mostrou isso. Estão lembrados? Não? Tem gente lembrando? Levanta a mão aí. O som. Opa, apareceram mais gente com a memória disso aí. A gente mostrou isso. É uma coisa impressionante. O pastor chama e as ovelhas saem de onde elas estiverem porque conhecem a voz dele. Mas como eu falei da outra vez, gostei de ouvir um africano pregar. É ovelha, não é búfalo, antílope, entendeu? Leão. O senhor não é pastor de leões, não. Antílope, como dizia o africano, pastor africano, também não. É de ovelhas. O que é ser uma ovelha? Você sabe o que é ser uma ovelha? Lembre-se, não é boi. Boi chifra. Folgou, né? Quem já, não sei se tem gente aqui que já andou no meio do pasto, mas o negócio é o seguinte, até gente que acha que é o quê? Que é conhecedor, já passou um sufoco. O boi olhou, deu um recadinho, mas como você não entende de boi, ele falou, não estou gostando de você aqui perto.
E aí ele resolve correr atrás de você, e aí você passa por lugares inimagináveis. Porque o bicho é grande. Agora, se for um touro, aí você voa. Ou você voa, né, pela ajuda do touro, ou você sai voando para não receber isso. Disso nós entendemos. E tem gente que quer ser ovelha desse tipo. Senhor, se eu fizer a minha vontade, está uma benção. Agora, se não, eu chifro todo mundo. Porque eu sou nego ruim. E nada vai mudar isso aqui, não. Eu sou crente, mas eu tenho um capeta. Tem cara que fala isso. Folga comigo. Não, isso não é ovelha. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, né, búfalo, pode ser qualquer bicho. Pode ser hiena. Tem gente que morde os outros e continua rindo, né? É terrível. Terrível. E está vivendo a vida. Mas não é ovelha. Tem algumas coisas que deveriam nos fazer parecidos com a ovelha. A ovelha é um animal que depende do pastor. E eu quero te explicar por quê. Porque a ovelha, se ela ficar num lugar, ela come tudo. Defeca no lugar e depois não vai nascer nada. Porque ela vai comer até a raiz. Primeiro ela vai comer tudo que tem em cima, depois ela vai comer um segundo estágio, depois ela vai arrancar a raiz e mastigar também. Então as ovelhas, elas dependem de um pastor que as leve para as águas tranquilas, porque senão o pelo dela encharca e ela vai embora. E que dê pastos verdejantes para ela. Mas a ovelha ouve o pastor. Ovelha não está colocando à prova o pastor, testando o pastor, duvidando do pastor. E eu estou falando do Supremo Pastor. E quantas vezes você e eu não somos ovelhas? A gente ora, faz aquela carinha de ovelha, coisa mais linda. Mas Deus olha e fala, não é ovelha. Esse bicho vai sair que nem um doido, pela vida fora, tentando tocar a sua vida, sem depender de mim. O que é ser ovelha? Você está aberto para depender? Um grande amor ensina a gente a depender. Quem quer viver uma vida independente nunca vai saber o que é um grande amor. Você está disposto a depender, a aprender o que é isso? Outra coisa, as ovelhas podem ser tudo, mas quando elas se aproximam do pastor, elas são ternas. Você é uma pessoa terna ou você morde ternamente as pessoas? Para ser ovelha, você precisa aprender a ser terno. Precisa falar palavras ternas, que abençoe. Precisa pedir a Deus que mude o seu coração para que você se torne uma ovelha. Porque o texto diz, todo dia fomos contados como ovelhas. E é isso que Deus quer contar a você e dizer, ó, aquele lá é minha ovelha. Eu mando e ela me segue. Eu falo e ele me ouve. Ele está interessado em mim. Está interessado em mim. Eu chamo e eles me obedecem. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O segundo problema é que nós não sabemos o que é ser pastor. Nós estamos acostumados com boiadeiro. E no Brasil, ainda, infelizmente, tem gente que gosta de boiadeiro. Vai ter eleições e tem gente que quer votar no boiadeiro. Nenhuma vez você pode vir ao culto, eu não vou indicar candidato, nem atacar candidato. Só estou dizendo ideias que precisam ser pensadas. Você quer gente para bater? Você acha que é assim que funciona? Tem muita gente na América Latina que acredita nisso, que é batendo que as pessoas aprendem. Você vai deixar isso acontecer? A esquerda é tão pecaminosa quanto a direita, extrema. Esquerda e extrema direita são manifestações diferentes da mesma coisa. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você vai fazer. O que é ser pastor? Você quer um pastor ou você quer um boiadeiro? Na realidade que a gente vive hoje, pastor é um indivíduo que pega dinheiro das pessoas. Estou jogando aberto. É isso que as pessoas acreditam que é um pastor. Mas eu queria dizer para vocês que tem dois tipos de pastor no Brasil. Tem um meio termo, mas hoje eu vou falar dos dois tipos. Um é empregado. Cadê? Não veio? Oh. Cadê você? É o empregado. E o outro é Deus. Nesta noite Deus virá.
estará conosco o grande servo. Grande servo significa grande escravo. Tem que ser grande, né? Tem uns 2 metros, pelo menos. Né? Que fará hoje? Aí começa. Coisas divinas. Esses 2 tipos não tipificam o que é ser pastor. E eu hoje trouxe um desafio. Sério. Tem gente que não vai acreditar que eu estou falando sério. Na cidade de São Paulo, nós precisamos de pessoas que queiram pastorear pessoas. E eu queria te desafiar a ser pastor por uma semana. Eu sou pastor há algumas décadas. E eu confesso a você que quando eu tinha que decidir se eu ia estudar teologia, eu disse para Deus, eu não quero. Eu não gosto. Eu não tenho interesse nisso. Passados algumas décadas, eu penso da mesma forma. Nunca eu seria um pastor por qualquer motivação desse mundo. E Deus está chamando pessoas para pastorearem pessoas. É o único jeito de mudar a cidade. É que você encontre pessoas que são ovelhas do Senhor Jesus. E as pastoreie. Qual que é o meu desafio? Se você estiver desesperado para sair correndo hoje, não tem desafio nenhum para você. Mas se você quiser me procurar, e eu vou estar disponível até a última pessoa, e disser, qual é a experiência que eu devo ter para aprender essa semana, como é que eu posso ser um pastor? Eu tenho uma resposta para cada pessoa que me procurar. Porque eu não tenho uma resposta para dar para isso aqui à frente, para todos vocês. Mas se você me procurar lá fora, a cada um de vocês, eu vou responder. Pessoalmente. E Deus quer chamar você para ser não só uma ovelha, mas para entender quem é o pastor. E o que é ser pastor. Porque muitos, de verdade, acham uma tarefa terrível e ajudam a tarefa a ficar mais terrível ainda. Eu queria te desafiar essa semana a entender o que é ser pastor. Redenção, como igreja, precisa vivenciar essa realidade para que a gente possa mudar o mundo que está ao nosso redor. Só que os versos de número 37, 38 e 39 vêm para nos dizer coisas muito poderosas, mas em todas estas coisas nós somos completamente vitoriosos por causa daquele que continua nos amando sempre. No grego, o presente não tem tempo. No português também. Quando eu digo, eu vou, sempre está valendo. Por isso que alguns enganam os outros, né? Você vai? Eu vou. Quando você vai? Você diz que vai, né? O resto da expressão é que vai dizer, ora, mas eu vou. É presente e serve para sempre. Eu fiz questão de enfatizar que Deus continua amando você sempre. E eu estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nem o que se apresenta no presente, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa criada poderá nos apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, existe um momento na vida em que as coisas desandaram, como eu falei, e você se sente completamente isolado. E você sente que as circunstâncias, elas são maiores que você. Isso é bem humano. E eu queria começar pensando em 2 expressões que são muito boas para tipificar a vida humana: altura e profundidade. Quando a gente está na altura, você chegou naquela meta que você tanto planejava, mas você chegou. E é um dos momentos, às vezes, nas alturas que a gente está mais isolado da vida e das pessoas. E a profundidade, ela é uma sensação terrível. Escolhi para vocês verem, escolhi um lugar incrível para a gente tentar experimentar isso.
Growing from humble streams to mighty rivers, it will travel hundreds of miles to the sea. Angel Falls, the highest waterfall in the world. A cachoeira mais alta do mundo, Angel Falls. Quando você está lá em cima, é tão bonito, mas lá embaixo, numa caverna, em profundidades muito grandes, a sensação ela é muito parecida. Você está só. Às vezes, quando você está nos lugares altos, você é tomado por um orgulho. E o orgulhoso, ele tem um desejo narcísico de se agradar somente na sua imagem. Ninguém é melhor do que ele. E ele fica só. Nas profundezas, nós sentimos que todo mundo passou por cima de nós. E que ninguém vai lembrar de nós, e caímos numa depressão profunda. Nós somos completamente vitoriosos, porque Deus nos ama. E nunca vai haver um lugar alto que você vai passar na sua vida em que Ele não vai estar com você, se você assim pensar. E acima de tudo, quando você chegar nesse lugar alto, que você dê oportunidade para dizer: Deus, eu estou nesse lugar alto porque o Senhor me pôs aqui. Eu bendigo o Teu nome, eu honro ao Senhor. E quando você estiver num lugar muito profundo, sozinho, dominado pelo medo e pelo terror, de não conseguir sair do buraco onde você se meteu, lembre-se que o amor de Deus é suficiente para alcançar você onde você estiver, porque não existe nenhum lugar onde Ele não possa amar você. Alturas e profundidades não serão um problema para Deus amar você. Deus o ama. Mas aí, Paulo usa uma expressão muito interessante, verso 38. Principados, e depois no 39, potestades. Poderes é a tradução que eu usei ao invés de potestades. É uma expressão paulina para falar sobre os demônios. Aqui a expressão do começo. E dinamés, a expressão de poder. Que dá uma clareza de duas coisas que acontecem. Que alguns dos anjos caídos eram extremamente poderosos e estavam no começo da criação de Deus. E que existem diferença de poderes. Às vezes as pessoas pensam que a quantidade dos demônios é que determina a força, e não é assim. Existe um mundo tenebroso acima do nosso mundo. Um mundo que está oferecendo coisas para as pessoas que vão escravizá-las. E a igreja de Jesus não pode negar esse mundo tenebroso, porque ele está ao nosso redor. Mas ele não é suficiente para nos apartar do amor de Deus. Muitos crentes têm medo mesmo. E quando presenciam uma cena demoníaca, alguém possesso, eles não têm medo só, eles têm uma paura, um desespero, um sufoco e um desejo de correr. Mas eu queria te dizer uma coisa muito séria, meu irmão. A batalha espiritual que nós estamos para lutar não é entre você e um demônio, porque se fosse entre você e um demônio, irmão, não tem chance, você vai perder. Mas é entre o Espírito Santo que está em você e um demônio. E essa batalha já foi ganha. E ela só não é ganha quando a sua vida está tão escura que o Espírito Santo não está lá, ativo, pleno,
Ou se você é um crente desse de igreja, aceitou tudo menos o Senhor Jesus como o único e soberano Senhor sobre a sua vida. Então as coisas vão desandar. Mas se você fez isso, entregou a sua vida ao Senhor, não existe circunstâncias em que o amor de Deus vá separar-se de você. Nosso mundo está imerso em trevas, gente. Se você tem dúvida disso, passeie nas ruas de São Paulo à noite. As pessoas têm medo de fazer isso. Alguns lugares na cidade de São Paulo são demoníacos, não porque as pessoas são demoníacos, mas porque elas se entregaram a tudo que as trevas gostam. E a nossa cidade está vivendo assim, mas eu quero te dizer que o amor de Deus venceu. O texto diz que aquele que deu a sua vida por nós, vai nos dar uma vitória plena sobre todas as coisas. O crente, eu aprendi uma coisa com meu papaizinho, completa 90 anos hoje. O crente tem que se preocupar com Deus. Ele não tem que se preocupar com as trevas. Ele tem que preocupar que Deus esteja ao seu lado. E ele vai fazer frente às trevas porque Deus está com ele. Voltemos ao versículo agora 38. Nem o que se apresenta no presente, nem o que virá no futuro. Eu estou assustado, estou sempre acompanhando as notícias, mas eu estou assustado com as notícias do presente. E eu não sei o que vai acontecer no futuro, no nosso país. Nós não sabemos. Mas Deus ama você. E isso é suficiente para você entender que Ele não vai deixar de amar você e que você tem que fazer diferença nas urnas. Se posicionar. Não, tem que se posicionar. Mas nem o que está acontecendo no presente deve dominar você, nem o medo do que virá no futuro deve dominar você, porque Deus ama você. E aconteça o que acontecer, Deus estará com você em qualquer situação. Porque eu estou persuadido que nem a morte, nem a vida. Aí nós entramos num assunto que assusta as pessoas. Morte. Cessação da vida. O cristão não tem cessação de vida. Nunca. Se você creu em Jesus, Ele vai estar com você, e Ele disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não existe cessação da vida. A vida triunfou sobre a morte. Jesus triunfou sobre a morte. E eu queria te alertar sobre isso. Não há como enfrentar a morte com a morte. Não é a nossa missão. Nós somos chamados a confrontar a morte com a vida. A morte, ela vai nos cercar, a morte vai agir sobre nós, a morte vai tentar dizer que ela impera sobre nós, nos momentos mais cruciais e mais difíceis. Mas a vida triunfou. E nós cremos nisso. Que não existe uma circunstância, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os príncipes e nem os poderes das trevas, nem o que se apresenta no presente, nem o que se apresenta no futuro, diz o texto, nem qualquer coisa criada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa que foi criada. Às vezes a gente está com medo das criaturas de Deus. A gente é medroso. Aquele cara vai acabar comigo. Aquela situação vai acabar com a minha vida. Nem qualquer coisa que foi criada poderá nos apartar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Você crê nisso? Você confiou a sua vida a esse Senhor? Porque é hora de você dizer, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero conhecer. Que grande amor é esse que o Senhor tem? O pastor falou, mas eu me sinto um desgraçado, um cara sem graça mesmo. E eu quero experimentar se o Senhor me ama mesmo. Porque se o Senhor me ama, Senhor, eu quero ter experiência com o teu amor. Olha, vamos já corrigir algumas coisas. Não o que eu estou falando, mas o seu pensamento. Quem que não quer uma passagem maravilhosa para os lugares mais lindos do mundo? Eu quero. Quem que não quer ver todos os seus problemas resolvidos? Se você entender o que Deus te amar é isso, Deus te amar é estar com você. E porque Ele está com você, versículo 37.
Em todas estas coisas, nós somos completamente vitoriosos por causa daquele que continua sempre nos amando. Deus não prometeu vida fácil. Imagina, se fosse assim, a coisa mais linda seria se tornar um cristão. Tem gente prometendo isso. Entra aqui que você vai ver como que o dinheiro flui. Flui para algum lugar, né? Não, Deus não prometeu vida fácil para mim e para você, mas Ele prometeu que Ele nos amaria sempre. Agora imagina se Deus, se nós somos maus e sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, o que o nosso Pai Celeste nos dará? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus ama você. Isso deve ser causa para você dizer: Senhor, eu estou aqui numa situação que o mar está forte. É tribulação. Quero experimentar teu amor. Deus vai fazer. Senhor, eu estou experimentando um lugar, eu entrei num lugar, não sei como sair. Eu quero ter experiência com teu amor. Senhor, eu estou vivendo uma situação tão difícil, eu não sei o que fazer, não sei como agir. Estou perseguido agora. As pessoas não acreditam que eu posso mudar. Estou sentindo que vão faltar as coisas lá em casa, que a vida está correndo risco. Eu quero experimentar teu amor. Eu quero vivenciar o teu amor. Deus ama você. E você acha que chegou aqui hoje à noite por algum motivo. A gente sempre acha que a gente tem algum motivo. Mas Deus está trabalhando para revelar a pessoa de Jesus a você e o grande amor que Ele tem por você. Renda-se a esse amor. Entregue-se a esse amor. O mais Ele fará. Você crê nisso? Se coloque de pé. Que grande amor Deus tem por nós. Senhor, que grande amor o Senhor tem por mim. Diga isso para Ele agora. Senhor, que grande amor o Senhor tem por mim. Diga mesmo, repita. Senhor, que grande amor o Senhor tem por mim. Não há limites no teu amor, Senhor. Teu filho foi moído por mim, Senhor, pelas minhas iniquidades. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. E obrigado porque mesmo nos amando, nos colocou na terra, para ser o sal e a luz da terra. E nós não temos nem luz nem sal, se eles não vierem de Ti. Pai, nós Te pedimos, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser Tuas ovelhas queridas. Pai, eu particularmente peço que pessoas se despertem para essa semana se tornarem pastores, para começar a experimentar coisas que eles nunca, talvez, imaginaram que o Senhor quer deles, Pai. Faz uma grande obra, Pai. No meio da nossa tribulação, no meio da nossa perdição, no meio da escuridão onde nós nos encontramos. Pai, seja feita a Tua vontade. Nós Te amamos. Como nós Te amamos. Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai, e o poder transformador e a presença do Espírito Santo mude todas as coisas, para que vocês vivam intensamente o grande amor de Deus, hoje nas suas vidas e para todos sempre.